Tudo bem, meu amigo, minha amiga, família querida, graça e paz no coração de todos. Deus seja louvado por mais um momento de leitura, de aprendizado e de estudo da palavra de Deus. Vamos orar? Querido Pai, nós te agradecemos porque vivemos e nos movemos segundo a tua vontade. Obrigado pelo teu cuidado paterno para conosco. Obrigado pela tua proteção contra os ataques do inimigo. E nós vamos, nesse momento, estudar mais uma vez a tua palavra. O tema de hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos temas mais bonitos da tua palavra. Dar-nos sabedoria, não somente para mim, que vou explicar a tua palavra, interpretar de maneira correta a tua palavra, mas ao meu amigo, à minha amiga, a esta família, para não somente compreender a tua palavra, mas aceitar a tua palavra como voz de Deus e não como um eco de homens. Dar-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da palavra de Deus. Hoje vamos estudar um assunto que vai mexer com o seu coração, que vai fazer você se emocionar, porque esse assunto é um assunto muito bonito. Eu quero ler o primeiro texto do assunto nascer de novo, o assunto do batismo. Esse assunto é, sem dúvida nenhuma, um dos mais bonitos da palavra de Deus. Veja o que diz a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Ide, portanto, disse Jesus, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que texto, hein? Jesus Cristo deixou uma missão para a sua igreja, para os pastores, para os pregadores, para os diáconos, para os membros da igreja. Nós deveríamos ir a todo mundo, continentes, cidades, capitais, países, vilas, comunidades, etnias, tribo, povo, língua, todas as nações, pregando o evangelho eterno de Cristo. E é isso que nós estamos fazendo. Eu estou aqui pregando nessa série Uma Voz de Esperança e vocês estão aí do outro lado, ouvindo, se emocionando, aprendendo, desfrutando do reino de Deus. Você não diz amém? Mas Jesus deixou também uma ordem. Ele disse que nós deveríamos ir por todo mundo, fazer discípulos. Discípulo de quem? Discípulo de Cristo. Porque o discípulo, ele segue o seu mestre. O discípulo, ele faz aquilo que o seu mestre faz. E quando Jesus estava aqui nessa terra, ele teve 12 discípulos. Eles faziam o que Jesus ordenava, o que Jesus ensinava. Com exceção, é claro, de um que se perdeu, não é verdade? Porque tomou um outro rumo, porque não quis entregar o coração para Deus, porque não quis aceitar aquilo que Jesus estava propondo dentro do seu reino e, infelizmente, Judas se perdeu. Agora, hoje nós somos discípulos de Jesus. Você que está aprendendo a palavra e o que está acontecendo aqui, essa interação entre o pregador e o ouvinte, entre a pregação e aquele que está ouvindo a mensagem de Deus, eu estou ensinando. Sim ou não? Eu estou ensinando a palavra de Deus. Jesus falou que nós deveríamos ir pregar o evangelho, fazendo discípulos, ou seja, seguidores de Jesus e ensinando essas pessoas. Uma vez que essas pessoas, como você e a sua família, compreender a mensagem, então nós deveríamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o assunto desse momento, o batismo, o santo batismo, a ordem que Deus estabeleceu para cada pessoa que aceitar Jesus aqui nessa terra, para serem recrutadas no exército de Deus e também para serem adotadas na família de Deus. A palavra batizo, ou batismo, significa baptizo no grego, que significa mergulhar e também imergir. Veja o que diz a Bíblia sobre esse assunto. Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé. E quantos batismos? Um só batismo. Então há um só Senhor, Deus, há um só Senhor Jesus, há uma só fé em Deus e também há um só batismo. Então hoje nós vamos explicar
como nós devemos batizar as pessoas, como nós devemos cumprir esse mandamento dado pelo próprio Jesus, Você sabe que quando Jesus estava aqui na terra, Jesus tinha um pai humano e uma mãe humana. Sabe como era o nome do pai de Jesus? Exatamente, José. E o nome da mãe de Jesus era Maria. O que José e Maria fizeram ao menino Jesus? O que eles fizeram com o menino Jesus? Será que Maria, quando Jesus estava pequeno, bem pequeno, será que Maria, ela batizou Jesus? O que você acha? Você acha que Maria batizou Jesus quando ele estava bem pequeno, criancinha? Ora, se ela batizou Jesus bem pequeno, então você deve ser batizado pequeno. Agora, se Maria não batizou Jesus quando estava pequeno, então você tampouco deve ser batizado. O que Maria fez quando Jesus era criança? Veja o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Olha o que Maria fez quando Jesus estava pequeno. Maria não batizou Jesus, porque se Maria tivesse batizado Jesus quando criança, você deveria ser batizado quando criança. Mas ao invés de Maria batizar Jesus, porque daqui a pouco eu vou te dizer o significado do batismo, e você vai entender por que Maria não batizou Jesus quando criança, mas ao invés de batizar Jesus, Maria apresentou Jesus na igreja, entendeu? Ela apresentou Jesus a Deus, o Pai, mas não batizou Jesus. Então, a apresentação de crianças, por exemplo, eu tenho 2 filhos, uma menina de 15 e um garoto de 9. E os meus meninos não foram batizados quando crianças, mas eles foram apresentados na igreja a Deus. Entendeu? A gente pega a criança no colo e dedica a criança a Deus e apresenta a criança a Deus, mas não batiza. E quando foi, pastor, que Maria batizou Jesus? Porque se nós queremos fazer discípulo de Jesus, o discípulo ele faz aquilo que o mestre fez. Então, Jesus não foi batizado grande. Ele não foi batizado criança. Ele foi batizado quando estava grande. Veja o que diz a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Entendeu aí? Maria, quando Jesus estava pequeno, apresentou. Mas quando Jesus ficou maior, Maria nem precisou levar Jesus, ele mesmo foi até o Rio Jordão e foi batizado por João Batista, lá no Rio Jordão. Veja o que diz mais acerca do batismo de Jesus, agora em Mateus capítulo 3, verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, essa informação é importante, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então, no dia do batismo de Jesus, o texto diz que ele saiu da água. Ora, se Jesus saiu da água, é porque ele entrou na água, é lógico, sim ou não? E se Jesus entrou na água, o que você acha? Jesus com certeza foi imergido, ou seja, mergulhado nas águas, todo o seu corpo. Todo o corpo mergulhado nas águas. E diz a palavra de Deus que no dia do batismo de Jesus, o céu se abriu, ouve-se uma voz que disse, esse é meu filho amado, a quem tenho prazer. E diz a palavra de Deus que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba e batizou Jesus com o Espírito Santo. Você não diz amém? Isso quer dizer que quando você é batizado nas águas, com o corpo inteiro mergulhado nas águas, imergido na água, a palavra de Deus diz que você é um filho amado de Deus, você recebe o dom do Espírito Santo de Deus. Você não diz amém por isso? Exatamente. No dia do batismo, você também é batizado não somente nas águas, mas também batizado no Espírito Santo, para que você seja uma nova criatura. Mas o batismo, eu quero me aprofundar mais nesse assunto do batismo. O batismo representa morte, sepultamento e ressurreição para uma nova vida. Por isso que Maria não batizou Jesus quando ele estava pequeno. Jesus foi batizado quando ele estava grande.
Porque o batismo representa morte para o mundo e para as coisas do mundo. Presta atenção no que eu falei. O primeiro significado do batismo é que o batismo representa a morte para o mundo e para as coisas do mundo, para o sistema desse mundo, para as obras do príncipe desse mundo, que é o inimigo. Veja o que diz o livro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados aonde? Na sua morte? Então, o batismo significa morte para o mundo. Agora você vai deixar as coisas que você fazia. É mais ou menos assim. Aquilo que você amava, você vai passar a odiar. Aquilo que você odiava, você vai passar a amar. Vai haver um câmbio, uma transformação no seu coração. Você morreu para as coisas do mundo. Morreu para a bebida, morreu para o cigarro, morreu para as drogas, morreu para as festas do mundo, as orgias do mundo, a prostituição que esse mundo oferece. Isso significa o batismo. O primeiro sentido do batismo é morte. É morte para o mundo e para as coisas do mundo. O segundo significado do batismo, que também é muito interessante, batismo significa sepultamento nas águas. Ou seja, se você morreu para o mundo, você tem que ser sepultado. Quando uma pessoa morre, ela tem que ser sepultada, sim ou não? Depois de 24 horas, o corpo humano, ele começa a entrar num estado de decomposição e cheira mal. Por isso tem que enterrar a pessoa. Então, o batismo significa sepultamento também. Veja o que diz a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então tem um significado bastante interessante o batismo. É morte para o mundo, sepultamento nas águas. Assim como você enterra uma pessoa na terra, uma perguntinha. Quando você enterra uma pessoa que morreu, um parente, um ente querido, quando você enterra a pessoa, você pode deixar o nariz da pessoa para fora? Você pode deixar uma mão para fora? É claro que não. É claro que não, ninguém faz isso. Então, a Bíblia está dizendo que o batismo significa morte para o mundo, sepultamento nas águas. Significa que o batismo é por imersão e não por aspersão. Eu te explico. A aspersão é pegar um pouco de água e jogar na cabeça de alguém. Se você foi batizado assim, esse batismo não é bíblico. E o batismo de criança não é bíblico, e o batismo por aspersão, um pouquinho de água na cabeça, não é bíblico. Sabe por quê? Porque se você joga um pouquinho de água na cabeça, você está sepultando só a cabeça. É por isso que o batismo significa sepultamento. O que quer dizer? Imergido nas águas, mergulhado nas águas, e não importa onde seja. Pode ser no mar, pode ser no igarapé, pode ser no riacho, pode ser numa piscina, pode ser num tanque. O importante é que tem que ter muita água. Porque o pastor, ele tem que mergulhar você. Mergulhar você. Entendeu? Sim ou não? O batismo também tem um terceiro significado. Veja, morte para o mundo, sepultamento nas águas e ressurreição para uma nova vida. Veja o que diz a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Louvado seja o nome de Deus. Morte para o mundo, sepultamento nas águas, mas quando o pastor te levanta, a palavra de Deus diz que você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Agora você vai trilhar um novo caminho, porque tem um novo coração. Agora você vai ter um outro rumo, porque tem uma nova mente. Agora você terá novas atitudes, novas emoções. Você não diz amém por isso? Sim ou não? Louvado seja Deus por isso. Agora você pode perguntar, pastor, será que eu posso ser batizado? Pastor, eu estou participando de toda a série. Será que eu posso ser batizado?
Como é que você pode saber se uma pessoa pode ser batizada? Primeiro lugar, preste atenção agora. Primeiro lugar, a pessoa tem que ser, preste atenção, ensinada. O que eu estou fazendo com vocês? Ensinando. Opa, então você é um forte candidato para ser batizado. Você não diz amém? Você pensava que não tinha esperança, não é verdade? Mas isso é um pensamento do inimigo. Existe esperança para você, não somente para você, mas para você e para toda a tua família. Ensinado ou ensinada. É isso que eu estou fazendo. Quando você chegou aqui, não é verdade que de repente eu posso estar pregando para alguém que chegou na série, não sabia nem abrir a Bíblia. Mas agora você já sabe o que é Antigo Testamento, o que é Novo Testamento. Você sabe que a Bíblia toda é inspirada por Deus. Você sabe que o dia do Senhor é o sábado. Você sabe que tem uma receita de alimentação que podemos e que não podemos comer. Você sabe que vamos passar 1000 anos no céu, que é o seu desejo e também, é claro, é o meu desejo. Você sabe que na Bíblia existe mais de 2.500 textos falando sobre a volta de Jesus. Você sabe como originou-se o pecado? Sabe ou não sabe? Você sabe que o juízo tem 3 fases. E que hoje é o dia da sua salvação. Por que você sabe disso, meu amigo e minha amiga? Porque você foi ensinada ou ensinado. Você é um forte candidato para ser batizado. Para ser batizado, uma pessoa não somente precisa ser ensinada, mas precisa crer. Precisa crer. Veja o que diz o livro de Marcos, capítulo 16, verso 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então você foi ensinado, agora você passa a crer. E o que é crer, pastor? É acreditar. Você acreditou em tudo que eu falei porque, na verdade, não foi eu que falei, foi o Espírito Santo de Deus através de mim que falou ao seu coração. E tudo que eu falei, eu provei na Bíblia. Provei ou não provei? E você foi provado para ser aprovado. Louvado seja Deus por isso. Crer é acreditar. Acreditar na palavra de Deus. Acreditar que no céu existe um Deus que enviou seu Filho para a salvação de todo aquele que crê. Uma pessoa pode ser batizada quando é ensinada, quando crê e quando se arrepende. Veja o que diz a palavra de Deus. Veja o que diz a Bíblia Sagrada. Em Atos, capítulo 2, verso 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ser ensinada, precisa crer, mas precisa se arrepender. Pastor, o que é arrependimento? Arrependimento nada mais é do que uma mudança de atitude. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 3 que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra. O que Judas teve ao vender Jesus por 30 moedas de prata foi remorso. O que Pedro sentiu ao negar Jesus naquela noite que Jesus precisava dele foi arrependimento. O resultado de Judas, ele se enforcou. O resultado de Pedro, ele foi transformado pelo poder de Deus e conquistado pelo amor de Jesus. Arrependimento é a tona máxima do Evangelho de Cristo. Se você é um crente e se arrependeu, é preciso provar com suas atitudes, seus pensamentos e também, é claro, seu comportamento e palavras. Arrependimento é mudança de vida. Você não diz amém por isso? E o reino de Deus é dos arrependidos. O reino de Deus são dos pecadores que se arrependeram, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O batismo é uma decisão pessoal. É você decide, sua esposa decide, seus filhos decidem, uma decisão pessoal. Pastor, o que devo fazer então agora? Veja o que diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo,
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que você tem que fazer? Nascer da água e do Espírito, meu amigo. E nascer da água e do Espírito é ser batizado. O batismo traz bênção para você. Seus pecados são perdoados, você é sepultado nas águas e você nasce para uma nova vida, com o pecado quitado, com os pecados pagos, com uma vida purificada pelo poder de Deus e conquistada de uma vez por todas pelo amor de Jesus Cristo. Você não diz amém por isso? Nascer de novo é o que você deve fazer, da água e também do Espírito. Veja o que diz o livro de Atos, capítulo 22, versículo 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Que dele é esse? De Jesus. Por que te demoras? Levanta-te, levanta-te em nome de Jesus, recebe o batismo, recebe o Espírito de Deus na sua vida. Talvez você pode estar dizendo assim, pastor, olha pastor, eu até entendo, eu fui ensinado, eu acredito na palavra de Deus, mas eu ainda não estou preparado. Não está preparado? E quando é que você vai estar preparado? Se o seu objetivo é se preparar mais para aceitar a Cristo, saiba que nós temos um adversário. O inimigo vai lutar contra você. Ele vai lutar contra você usando os seus pontos fracos, atacando o ponto fraco da pessoa. Porque o inimigo não quer que você seja batizado. Sabe por quê? Porque o batismo é para remissão de pecados. O inimigo não quer que Deus perdoe nossos pecados, porque você sabe, né? Isaías diz que os pecados, os nossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus. E enquanto você estiver no pecado, você estará separado de Deus. E isso é o que o inimigo quer. Mas em nome de Jesus, o inimigo não tem poder mais do que Jesus. Em nome de Jesus, o inimigo não pode mais fazer nada contra você, porque agora você é de Jesus, você está em Jesus, você está com Jesus. Você não diz amém? Ah, pastor, você pode falar para mim, pastor, mas olha, eu preciso deixar isso aqui, eu preciso deixar aquilo ali, eu preciso resolver um problema. Tudo bem. É bem verdade que tem algumas pessoas que precisam resolver alguma coisa, mas entregue o seu coração a Jesus hoje. Decida-se a ser batizado hoje. A salvação não é amanhã, a salvação é hoje, é agora, é aqui. É enquanto você está com vida. O amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Sabia disso? Veja o que a palavra de Deus apela ao nosso coração. Veja o que diz o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Quem é que fala? O Espírito Santo. Hoje, não está dizendo amanhã, não está dizendo ontem. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus está chamando você para uma nova vida. Deus está chamando você para um novo caminho. Já chega, meu amigo, chega de bebedeira. Chega dessa orgia do mundo. É hora de parar por aqui. Quando eu olho para as profecias da Bíblia, eu consigo compreender que Jesus está voltando a essa terra para buscar você e a sua família. Porém, você precisa estar preparado. E também, é claro, a sua família. É por isso que a hora de entregar o coração para Cristo é agora. A hora de dar um basta nessa vida de pecado é hoje. Ele diz, o Espírito Santo, olha o apelo do Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Sabe o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 20? Eis que estou à porta e bato. Desde o dia em que você parou para ouvir a palavra de Deus, Deus tem batido a porta do seu coração, sim ou não? Você tem sentido que Deus está chamando você? Você tem sentido que Deus ama você? Você tem percebido e compreendido que tudo aquilo que nós estudamos foi por amor a você? Todo o sacrifício de Cristo, durante 33 anos e meio que ele passou aqui, os 3 últimos anos e meio foram mais intensos. Ele entregou sua vida, ele morreu na cruz do Calvário por você. Não é agora que você vai dizer não para Jesus porque você é inteligente.
A palavra de Deus diz, o apelo de Deus em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Esse texto tem um problema, porque se Jesus está à porta do coração e bate, significa que ele está do lado de fora. E Jesus do lado de fora da nossa casa, da nossa vida, é um problema. Porque se Jesus está fora, o diabo pode estar dentro. Porque se Jesus está fora, o inimigo vai bagunçar dentro. Não é verdade que você tem experimentado essa bagunça do inimigo? Eu, por 19 anos, experimentei a bagunça do inimigo na minha vida, a bagunça do inimigo na minha família. Mas eu louvo a Deus, porque Deus alcançou minha casa, porque Deus bateu na porta do meu coração e eu não titubeei, eu fui para Jesus, eu abri a porta do meu coração para Jesus. Sabe quando o irmão foi na minha casa fazer um apelo para mim me entregar definitivamente para Cristo? Eu lembro como se fosse hoje. Meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos e eu, nós éramos 5 pessoas. Somos, na verdade, minha família é 5 pessoas. Da parte de pai e mãe, 5 pessoas. E o instrutor bíblico perguntou para a gente, a instrutora, porque era uma mulher, perguntou para a gente, e aí, vocês vão entregar o coração a Jesus? Querem ser adotados na família de Deus? Eu lembro-me que meu pai levantou a mão e falou, não, eu não quero. Mas com a mesma velocidade que meu pai levantou a mão dizendo que não queria, a minha mãe disse, eu quero. Quando a minha mãe disse eu quero, e eu também falei eu também quero, o meu outro irmão disse eu também quero, e até o meu irmão pequenino disse eu também vou, mesmo que ele não quisesse, esse tinha que ir. 4 pessoas aceitaram Jesus na minha casa, um não quis aceitar. Eu lembro-me que quando fomos batizados, quando nossos pecados foram perdoados, quando nascemos da água do Espírito, durante toda a semana nós cantávamos hino em casa. Nós ouvíamos a palavra de Deus, fazíamos culto em casa. Eu e meu pai, sempre por ali nos cantos. Mas um dia, o meu pai, ele não suportou a pressão do Espírito Santo. Nós testemunhamos de uma vida nova em casa. Meu pai começou a mudar as músicas, já não ouvia mais Bebê Cair Levantar, Meteoro da Paixão, essa sofrência que tem aí, essas músicas aí, sabe essas músicas? Não ouvia mais isso. De repente, o meu pai estava ouvindo as músicas de Deus. Meu pai, então, se entregou a Deus depois de 1 ano. Eu posso dizer, com alegria no meu coração, hoje, eu e minha família, eu e minha casa, servimos ao Senhor. É isso que você tem que fazer. Eu estou aqui de pé e quero terminar o estudo de pé. Eu estou dizendo para você que eu estou reafirmando o meu compromisso com Deus. Um compromisso que eu fiz há 21 anos atrás. E se eu soubesse que o reino de Deus é tão bom, se eu soubesse que as coisas de Deus é tão maravilhosa, eu não teria passado 19 anos nesse mundo. Porque hoje, quando eu olho para o mundo, eu não vejo como me salvar. Quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. É isso que você tem que fazer. Você tem que ficar em pé nesse estudo e dizer, pastor, eu também quero ser batizado. Eu quero aceitar Jesus como meu salvador pessoal. Pegue na mão da sua família, se você está aí com a sua esposa e seus filhos, levante-se em nome de Jesus. Se você está sozinho na cama, fique sentado na cama. Se você está numa cadeira, levante-se e aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e comece a trilhar, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, um caminho de sobremodo excelente, o caminho do amor de Deus. E aí, meu amigo, o que você está esperando? Vai deixar passar essa oportunidade? Vai ser um filho pródigo que desperdiçou as suas oportunidades? Não, já chega. É hora de servir a Deus. É hora de ter vida transformada. É hora de renovar a fé. Deus está colocando diante de você uma página em branco para que você escreva com Ele a sua nova história. E aí, meu amigo? Você está comigo? Vem comigo que eu estou com Jesus, meu amigo. Levante a sua mão aí de pé. Isso, você será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para uma nova vida com Cristo. Vamos orar a Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque nesse momento o Senhor falou ao nosso coração. Não há nada que pode nos impedir de te aceitarmos como Salvador pessoal nessa noite e sermos batizados. Porque já fomos ensinados, porque nós acreditamos em tudo aquilo que estudamos e porque também, meu Deus,
Meu Deus, nós estamos nos arrependendo de nossos pecados. Eu sei que se nós tivermos coragem de nos arrepender, o Senhor terá coragem de nos aceitar e nos perdoar. Abençoe essa família, esse amigo, essa amiga. A partir de hoje ele vai dizer: eu e minha casa agora servimos ao Senhor, e o inimigo não tem mais poder sobre a vida dessa pessoa. Essa pessoa é de Jesus, esse coração é de Jesus. Prepare essa família, esse amigo, essa amiga, para que quando o Senhor voltar, todos nós juntos possamos dizer: esse é o Deus a quem nós estávamos aguardando. Em nome de Jesus. Amém. Receba o abraço de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa, nessa nova jornada com Deus. Obrigado por ficar até aqui nesse importante estudo da lição. Aproveite para deixar o seu gostei. Faça comentários ou, se precisar de mais esclarecimentos e de mais explicações a respeito desse tema, use o link do WhatsApp que está logo abaixo na descrição deste vídeo e entre em contato conosco para que nós possamos esclarecer esses assuntos prontamente para você. Não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, com aqueles que gostariam de ouvir mais a respeito da palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever nesse canal para que você possa receber notificações e avisos a respeito de outros estudos que nós postaremos nesse canal a respeito da palavra de Deus.